Durante a sessão que marcou a despedida da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro do STF, Celso de Mello, aproveitou para fazer uma defesa enfática do papel do Ministério Público, que, segundo ele, abro aspas, não serve a governos, a pessoas, não se subordina a partidos políticos e não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem. No Supremo, a fala do decano foi interpretada como um recado ao presidente Jair Bolsonaro, que indicou o subprocurador da República, Augusto Aras, para suceder Raquel Dodge no comando da Procuradoria-Geral da República. Dodge, por sua vez, pediu que os ministros do STF fiquem atentos a sinais contrários à democracia liberal. O mandato dela na PGR termina na próxima terça-feira, dia 17. Vera. O Supremo tem um papel que é muito importante, é imprescindível, né, na nossa garantia da democracia. É a ele que cabe dar a última palavra e garantir a segurança jurídica do país. É por isso que ele precisaria ser também ele um praticante dessa mesma segurança jurídica. E tem vários momentos em que ele dá sinais contraditórios em relação a isso. É normal que numa casa formada por 11 pessoas, indicadas em momentos diferentes e que tem ali a possibilidade de dar decisões monocráticas muitas vezes, ou em colegiados menores, haja controvérsias, haja divisões, haja grupos, etc. Mas é importante que a instituição, quando se reúne no seu pleno, ela dê decisões que sejam paradigmáticas, que sejam norte para o resto do país. E muitas vezes isso não tem de fato acontecido. Na questão do inquérito, por exemplo, que corre no Supremo, aquele inquérito que é uma espécie de bombril, né, para 1001 utilidades, o Supremo se desviou dessa sua função, claramente. E até hoje não houve uma decisão do plenário, uma manifestação de ministros como o Celso de Mello, que faz essas falas que são importantes que ele faça, porque ele é o decano da corte, em relação a isso que é uma mazela interna. O que o decano pensa desse inquérito? A gente ainda não o ouviu. Ele deu uma entrevista ao Globo recentemente, muito importante. Ele falou na sessão, logo em seguida, a uma das falas do presidente Jair Bolsonaro, num sentido também reafirmando a independência entre os poderes, a necessidade de freios e contrapesos, falou agora em relação à independência do Ministério Público, mas o que ele pensa em relação a esse inquérito? O que ele pensa dessa decisão do Toffoli que cerceou, na prática, o trabalho do COAF? A gente não sabe o que a Carmen Lúcia, ex-presidente do Supremo, que ocupou a presidência até pouquíssimo tempo atrás, pensa sobre essas duas decisões que colocam em xeque esse papel de poder moderador, com esse moderador bastante entre aspas, do Supremo Tribunal Federal. E ele pode ser cobrado, pode ser instado a exercer esse papel. E é importante que ele esteja com as próprias contas saneadas para fazê-lo. Eu evito fulanizar, esse ministro não tem condições, aquele não tem. As maiorias são fluidas, os alinhamentos também nem sempre são fáceis de rastrear. Basta ver que o Toffoli, nomeado pelo PT e chamado de amigo do meu pai na planilha do Odebrecht, está amigo do pai de outra pessoa agora, amigo do pai do senador Flávio Bolsonaro. Então, os alinhamentos não são muito claros, nem sempre eles são fáceis de olhar a partir da nomeação, da designação. O Gilmar Mendes foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas muitas das suas teses hoje em dia servem tanto ao Bolsonaro quanto ao Lula. Então, é tudo muito mais complexo do que isso. O importante é que, como instituição, como casa de 11 ministros, o Supremo deu o norte para o país. Eu acho que ninguém mais pode ter essa função de chamar os ministros às falas e pedir que haja uma institucionalização do papel do Supremo que o decano Celso de Mello. Constantino. O STF não deveria ter o papel moderador, ele deveria ter o papel de guardião da Constituição. Infelizmente, isso não vem acontecendo e num apagão político de perda de credibilidade de tudo que é esfera de poder, realmente ele assumiu, o STF, um protagonismo maior nesse papel de moderador. O problema é que a instituição não pode ser dissociada facilmente das figuras que ocupam as cadeiras, pelo menos não numa república jovem, pouco madura. E é inegável que esses personagens que ocupam as cadeiras poderosíssimas, ainda mais com essas decisões monocráticas todas, ou nas pequenas turmas, hoje em dia que nós vemos esse abuso de poder, né? As figuras, os personagens que ocupam essas cadeiras estão muito aquém do que se esperaria em termos de respaldo ético. Eu não vou nem dizer técnico, eu acho que
tirando um ou dois ali, qualificação técnica parece haver. Eu acho que aqui não há muito, é mais a ética. E aí é um perigo, porque o STF, que deveria ser o norte em relação a essas decisões mais importantes e tudo mais, acaba se imiscuindo em tudo que é coisa onde há vácuo legislativo, por exemplo, casamento gay, aborto, um monte de outras coisas que deve passar pelo Congresso, é lei e não canetada de ministro do Supremo sem voto, não é assim que legisla. Então fica a impressão, muitas vezes, de que os progressistas perdem eleições com muita frequência e querem ganhar no tapetão. Eles entenderam que é mais fácil influenciar o jogo dentro do Supremo do que no Legislativo, que precisa de muito mais gente e voto, né? Isso foi feito desde Roosevelt, nos Estados Unidos, que queria aumentar o número de cadeiras no Supremo para aprovar um New Deal que era inconstitucional, né? Então, essa malandragem existe desde sempre. Apontar justices ou ministros do Supremo, no caso brasileiro, alinhados com a visão de que a Constituição é um organismo vivo, que você tem que se adequar aos tempos modernos e atuar de uma forma ativista, isso é temerário. Faz falta figuras como o Antonin Scalia, que faleceu há pouco tempo e que era um originalista, ou seja, é a intenção do que está escrito. Para mudar o que está escrito tem um caminho. Emendas constitucionais, muda a Constituição, mas é o que está escrito. Então, cada vez mais, por excesso de ativismo, seja pela mentalidade progressista de que eu sou um iluminista, pega o discurso do Barroso, que é o ícone dessa mentalidade no Brasil, né? Ele é um iluminado que precisa trazer luz para as sombras da população brasileira. É uma visão extremamente arrogante e iluminista, de uma visão deturpada do iluminismo, de que vai impor aos réis mortais uma visão de mundo mais esclarecida. Quem deu esse voto a ele? Ninguém. Então, essa visão de ativismo do STF, de ignorar a própria Carta Magna, que ele deveria ter como única missão resguardar, e ocupar esse papel de moderador no meio de um apagão político e de crise de credibilidade, tudo isso levou o STF a ser um norte, enquanto que, no fundo, ele aponta muito mais para o sul. E é isso que explica a nossa insegurança jurídica hoje. Rodrigo, as coisas às vezes são tão complicadas que, se a gente for fazer isso que você falou de se ater à letra fria da Constituição, nesse caso da prisão após segunda instância, a Constituição fala em trânsito final em julgado. Então, houve ali uma nova interpretação do Supremo do que seria o momento do trânsito em julgado, para entender que após uma decisão colegiada, ou seja, depois da condenação em segunda instância, era trânsito em julgado. Então, às vezes, é verdade que o direito ele evolui e aí o Supremo precisa dar uma interpretação. Fez isso nesse caso, fez em outros casos recentes aí que ficaram famosos. É um equilíbrio tênue esse entre o garantismo, porque o garantismo mandaria seguir o trânsito final em julgado, só após todos os recursos, né? Vamos só ouvir o Josias, ou Constantino? Peraí, deixa eu provoquei. Normal, até porque eu não sou daqueles que dizem assim, faça-se justiça mesmo que pereça o mundo. Aquela expressão em latim famosa que tem, né? Porque, óbvio, a gente quer também um resultado, tem que ser pragmático, mas há um excesso de ativismo hoje em dia que enfraquece justamente a posição de norte constitucional, né, legal, do Supremo. É mais por aí a minha crítica. Mas vão existir regiões cinzentas, sem dúvida. Agora sim, Josias. Acho que o Supremo, evidentemente, tem um papel importante a desempenhar, sobretudo quando você tem questionamentos sobre valores democráticos e tal. Mas o Supremo precisa até se autorreformar. Você nem tem um Supremo hoje, você tem 14 Supremos. São 11 ministros, 2 turmas e mais o plenário. Tudo tomando decisões diversas, às vezes por liminar, decisões individuais. Isso tudo tira a credibilidade do tribunal e enfraquece a segurança jurídica. Então, a palavra do Celso de Mello, em relação à qual todos prestam grande atenção, ela perde um pouco o valor quando o próprio tribunal não dá exemplos. Então, no mundo ideal, isso que o Celso de Mello está dizendo é o que deveria vigorar. O Ministério Público não serve a governos. A Raquel Dodge também falar, fiquem atentos com os valores democráticos. A Raquel Dodge devia ter ficado atenta com a gestão dela própria, que morreu antes de terminar. Os próprios auxiliares dela estão batendo em retirada por conta do que se passou ali, das últimas decisões da Procuradora-Geral em fim de mandato. E nós temos que olhar a realidade. Mesmo quem não entende nada de política, percebe a politicagem que está
impregnando o cenário em Brasília. Dias atrás, quando falou aos jornalistas sobre dificuldades que teve para escolher o nome do Procurador-Geral da República, o Bolsonaro fez uma analogia com o jogo de xadrez. Ele disse que enxergava o Procurador-Geral como a rainha no tabuleiro, com poderes para se mover em todas as direções. Ele cometeu um deslize, chamou a rainha de dama, mas ele estava, no final das contas, certo no seu erro, porque o xadrez do Bolsonaro é jogado num tabuleiro que não foi feito para pessoas que têm a sensibilidade das damas. O jogo é bruto. O relator da indicação do Augusto Aras para a poltrona de Procurador-Geral da República vai ser o Eduardo Braga. Trata-se de um senador do notório MDB, alvo da Lava Jato. Fará um relatório favorável à aprovação do nome escolhido pelo Bolsonaro. Depois de se reunir com Augusto Aras, a bancada do PT, com 6 senadores, está sinalizando a intenção de votar a favor do indicado de Jair Bolsonaro. MDB de Eduardo Braga e PT foram sócios majoritários do cleptogoverno que deu no que está dando. Quer dizer, alguma coisa parece estar fora da ordem. Nesse ambiente, palavras como as de Celso de Mello e como as de Raquel Dodge não resolvem. É preciso que haja atitude.